Mas a tua dúvida era essa mesmo, Lu? Era em cima disso, né? Deu para responder. Deu sim, professor. Eu fiquei assim, porque eu gostaria que ela tivesse saído, pelo menos se sentindo um pouquinho melhor, né? Mas que ela Sim, sim. Aí isso é um indicativo do seguinte, possivelmente não é aí que tu tem que mexer, tem que ir para outro local. uhum, Ver se ajuda. Qualquer coisa tu vai me dizendo. tá Aí veja, certo. na aula passada a gente falou um pouquinho de recovery e iniciou essa parte de lesões musculares, não é isso? Vocês lembram disso? Se não me Lembro engano, sim. a gente falou do artigo, citou. Aí eu não sei se eu cheguei a mostrar esse nórdico e se eu mostrei o FIFA 11. Acho que É, o sim. senhor já falou. Falei do FIFA 11, não falei? Que é tipo o videozinho, né? Mostrando os Aham. movimentos. Cheguei a falar essa parte aqui, Mostrou, complexidade. Você lembra? não estou lembrada. Eu sei que o vídeo, o senhor mostrou o vídeo todo. Eu acho que eu cheguei até aqui, fiz a patologia, mas eu vou repetir a partir daqui, a complexidade. Então, assim, de maneira geral, nossos atletas, eles são um sistema complexo. Você vê que a gente tem que monitorar lesões, a gente tem que fazer uma avaliação, se possível, propor exercícios preventivos para minimizar as lesões, mas algumas vão acontecer e existem fatores de risco, como está aqui, ó, risco fator, fatores de risco, que podem favorecer essas lesões aparecerem. E aí, para alguns esportes específicos, para cada esporte, vai ter uma predominância mais de uma coisa do que outra. Por exemplo, aqui um comparativo do basquete e do balé. Atletas de basquete que tem a lesão de ligamento, né, cruzado anterior, eu posso ter fatores aí que podem favorecer isso, como por exemplo, valgo dinâmico, alterações de quadril, ser, né, o sexo masculino ou feminino, idade, fadiga, nível de atividade, capacidade neuromuscular, lesões prévias do ligamento cruzado anterior, isso para atletas de basquete. Tem movimento de rotação, né? Para bailarinas, com o mesmo tipo de lesão, já vai mudar as coisas. Talvez a fadiga seja mais gritante, o nível de atividade, o incentivo, né? Que a atleta está relacionado. Também vai ter questão de valgo dinâmico, sexo, mas, por exemplo, a ordem de importância dos fatores de risco ela pode modificar de acordo com a atividade, certo? Vão ter atividades que aquele fator de risco vai ser mais importante do que outros. Ou seja, né, a gente precisa ver diversos fatores. O histórico desses fatores de risco, então a idade, se já teve lesões prévias, lesões no treinamento, experiência do atleta, fatores físicos, biomecânicos, isso a gente avalia muito, né, ou deveria avaliar, movimento dos atletas, fatores de envolvimento, né, do treinamento, condições de treinamento, uso de equipamento adequado, fatores psicológicos, emocionais, de estilo de vida, tudo isso junto pode influenciar associado ao volume de treinamento, intensidade e frequência. São fatores que podem levar o atleta a ter as lesões, que isso vai gerar alterações físicas e em redução ou alteração de força, da parte aeróbica, de fitness, velocidade, sprint e tudo isso no conjunto, se não tratado e não observado todos esses fatores, culmina com a lesão. Tudo bem isso aí? Sim, tudo bem. Sim? Vera também Sim. acompanha? Eu sei que ela está Tô aqui. acompanhando, professor. É porque minha internet deu um probleminha, eu entrei atrasado, mas eu estou Sem escutando. problema, vai estar conseguindo, né? Viu? Beleza. Tô E aí, se conseguindo. não me engano, a aula Foi anterior a gente parou o nessa parte assunto aqui. é esse assunto. O Lesões senhor não mandou essa musculares. apostila, não, né? Mandei não, aí eu mando agora. Lesões musculares. Ah, lesões, é porque eu peguei. Ah, não, eu tenho aqui lesões, mas essa não foi da segunda? Não, tenho Não, não. Eu tenho monitoramento de lesões, do isso, primeiro. exatamente. Fica tranquila Pronto, que no final eu mando para você isso aqui, aí tu pronto, imprime. depois o senhor manda. Aí tem carga, porque eu tenho ali lesões do esporte, Certo. passe e prevenção, e tenho a carga de treinamento, que foi a outra aula, não foi? Aí o Exato. senhor depois. Assim que eu terminar, eu mando essa e mando a de recovery, se não tá aí. Tá, Fica, joia, tá bom. viu? E aí, ó, a lesão causa um desarranjo na estrutura,
das fibras musculares, desencadeando os seguintes processos. Então, durante um processo lesivo, a gente pode ter inflamação, que é super comum, necrose do tecido. Numa tentativa de recuperação, vou ter o reparo e depois a fibrose no tecido. Um tecido que é lesado nunca mais volta a ser o mesmo de antes. Mas as lesões vão acontecer e a gente precisa desse reparo. O reparo é o processo de cura de lesões teciduais, que podem ocorrer por meio de 2 eventos simultâneos. Regeneração celular, em que ocorre o crescimento das células para substituir as células lesionadas, e a cicatrização, em que há o preenchimento do local com o tecido fibroso. Tudo bem? Eu vou ter fases aí. 3 fases nessa questão de reparação da lesão muscular. Primeiro, uma fase de destruição, em que a gente vai ter início imediato após lesão, vou ter uma resposta inflamatória local, vou ter necrose das miofibrilas e formação de hematoma, que o corpo está em fase de reconstrução. Depois, numa segunda fase, vamos para uma fase de reparo e remodelação, em que já que chegou sangue no local, resposta inflamatória, então vou ter fagocitose do tecido necrótico, vou limpar aquele tecido que está morto, regeneração de miofibrilas, produção de tecido cicatricial, neoformação vascular, ou seja, nova formação de sistema arterial venoso lá, e crescimento neural local. E numa terceira fase, chamada de remodelação, vou ter a maturação das miofibrilas regeneradas, contração e reorganização do tecido cicatricial e recuperação da capacidade funcional, que aí já está na fase de iniciar o retorno ao esporte. Tudo bem isso aí, pessoal? Então, aqui na imagem exemplifica exatamente isso, uma fase inicial de destruição, depois partindo para essa parte de reconstrução até chegar na última fase de remodelação total, embora que eu tenha agora tecido fibroso, veja que não é a mesma característica, mas é a tentativa que o corpo faz de reconstituir esse local, essa lesão. Em lesões musculares extensas, podem ser geradas grandes áreas de cicatriz, com pequenas áreas de regeneração, e a grande quantidade de fibrose está associada à perda de desempenho atlético. Então, assim, pode ser que esse músculo provavelmente não tenha o mesmo desempenho de antes, porque agora, onde era para ter um tecido limpo, ele tem um tecido com fibrose, certo? Uma vez que esse tecido não é contrátil, é um tecido fibrótico. Por esse motivo, há muitas pesquisas direcionadas a estimular a regeneração muscular e bloquear a formação do tecido fibroso, em vez de ser preenchido por tecido fibroso, ser outro tipo de tecido. E aí, durante a regeneração muscular, eu vou ter alguns eventos acontecendo, pós-lesão. Pós-lesão, isso é bom, inclusive, ter como tabelinha guardadinha depois. Então, quando vocês tiverem os slides, para assim, peguei um paciente que está em processo de lesão. Quanto tempo de lesão ele está? Então, por exemplo, se ele está de 0 a 24 horas, ele vai ter algum tipo de situação. 2 a 3 dias, outros 5 dias, entende? A cada dia, de 21 a 56 dias, você já passa de um mês, ele já tem outras reações. E aí você sabe em que fase ele se encontra. Por exemplo, de 0 a 24 horas, ele tem retração das miofibrilas rompidas e um degrau preenchido com hematoma no local. Vai ter um hematoma gerado no local. Início de necrose das miofibrilas rompidas, formação da banda de contração e ativação de células satélite em 24 horas. 2 a 3 dias, eu já tenho diferenciação de células satélites em mioblastos, vou ter mioblastos se formando, e fusão de miotúbulos, fagocitose das miofibrilas necrosadas por macrófagos, ou seja, limpeza daquilo que não presta, e início da substituição do hematoma por tecido conectivo. 5º dia, preenchimento dos miotúbulos lá, adesão de miofibrilas regenerativas, tecido conectivo. Dia 7 dias após, manutenção das miofibrilas regeneradas fora das membranas, início da densificação do tecido conectivo. 14 dias, formação de novas junções miotendíneas, vê que já está quase que, bem. E de 21 a 56 dias, início da diminuição do tecido cicatricial e entrelaçamento das miofibrilas, maturação das fibras regeneradas e periferização dos mionúcleos. Ou seja, toda uma mudança que acontece basicamente aí em 56 dias, ou botar depois de um mês, que no início não acontece. Então, assim, dependendo do período que você pega o seu paciente, você tem que ter cuidado, porque algumas coisas estão se recuperando, estão em formação de novo. E aí, se eu forço o meu atleta com alguma atividade além do tempo, isso pode fazer ele piorar, e ele nunca evoluir esse quadro.
E aí entra naquele fator de ter relesão, né? Dos atletas que começam a ter processo de recidivo. E eu tenho alguns fatores de risco relacionados à lesão no esporte. Tanto pode ser fatores externos e fatores internos. Fatores internos é tudo que está relacionado com que aquela atividade física causa no corpo. Por exemplo, assimetrias na força muscular, desequilíbrios musculares, déficit de flexibilidade e controle sensório-motor, instabilidade articular, assimetrias, fator idade talvez seja um fator que possa ser, e lesão muscular prévia. E fatores externos, que é o contato físico entre os adversários no esporte de contato, esporte que tem choque, por exemplo, futebol, handebol, basquetebol. O contato com objetos, né, no campo de atuação, então bater numa trave, numa rede, o piso que não seja adequado, e aí a pessoa pode machucar. E aí esses fatores extrínsecos podem acarretar lesões por contato, né, quando tem contato com essas estruturas. Quanto aos fatores intrínsecos, seu impacto específico continua controverso. Porque, assim, fator idade. Vão ter pessoas que vão ter uma idade X, mas não necessariamente, às vezes, ele tem uma condição física muito melhor do que o mais novo. Embora a gente pense assim, né, o fulano mais velho, ele não tem a mesma capacidade física, teoricamente, do que o mais novo, mas ele tem uma coisa chamada experiência no esporte. E isso pode fazer a diferença também em alguns momentos. Saber dosar. Vou dar um exemplo no futebol. Tinha um atleta que disputou a Copa do Mundo, mas o nome dele é Zé Roberto. Ele terminou a carreira no Palmeiras, que é um time aqui de São Paulo. Zé Roberto chegou voando bem fisicamente, muito bem no futebol, com 41 anos de idade. Os atletas de futebol, geralmente nos 30 e poucos anos, estourando 35, 37, 38, já estão parando a carreira. Zé Roberto foi até 41 anos de idade. E 41 anos jogando como se estivesse jogando com 20 anos. Para você ver que são fatores que podem variar. Certo? Tudo bem até agora? Sim, professor. E nossos atletas são sistemas dinâmicos. E essas lesões esportivas ocorrem dentro desses sistemas. Certo? Ou seja, essa questão de lesão, ela não é linear. Não é algo reto, que segue sempre uma forma. Na verdade, é não linear. Vai seguir formas diversas a depender do atleta. Então, existe a questão da individualidade do atleta. Cada atleta responde de uma maneira diferente. E dos fatores internos e externos. Certo? Isso pode gerar ou não gerar lesões. Variação de competitividade dentro do esporte. Então, se você está numa equipe que é de alto nível e você tem atletas ao seu lado de alto nível, esse aumento da competitividade pode fazer os atletas lesionarem em treinamentos, por exemplo, porque ele quer ser melhor do que o outro, acaba fazendo movimento exacerbado e machuca. Excesso de refinamento do fator de risco analisado, fatores extra-indivíduo, como a questão do campo. Então, pensando no futebol, por exemplo, a gente tem campos e campos. Tem campos que a grama é mais alta, tem campos que a grama é mais baixa, tem campos que às vezes vão ter buracos, que a qualidade não é muito boa. Isso pode favorecer o atleta lesionar e é um fator externo. Aderência do atleta ao protocolo preventivo proposto também tem outra questão, e isso é papel importante e fundamental da fisioterapia, mostrar para o nosso atleta que ele precisa aderir ao programa, porque se ele adere ao programa de exercícios, isso faz ele lesionar menos e vai fazer ele jogar a temporada inteira, ou seja, vai ser bom para ele e vai ser bom para o bolso do clube, que vai gastar menos. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Sim. E para o clube também é importante pensar em fatores de lucro também. Vera falou alguma coisa? Não, eu disse sim só. Beleza. Fatores intrínsecos. Estudos relevantes sobre os fatores de risco intrínsecos atentam às assimetrias de músculos. Então, assim, aquele atleta que chuta numa bola com a direita, talvez a perna direita dele possa ter um desequilíbrio para a esquerda, ou que chuta com a esquerda, ou, sabe, existem as diferenças relacionadas a isso. Alteram padrões cinéticos do membro inferior do atleta, que predispõe a lesões. A idade do atleta está relacionada com a redução da capacidade fisiológica. Acabei de comentar o exemplo, né? De lidar com estresse e de alta demanda dos treinamentos. Embora vão ter exceções à curva, como o exemplo que eu falei do rapaz que com 41 anos tinha um nível de pessoas de 20. Ele se cuidou bem. É diferente da maioria
que acaba indo para as noitadas, acaba descuidando da preparação física e aí não aguenta o ritmo. Lesões prévias também influenciam, e a carga de trabalho, o quanto que o treinamento é exaustivo e o quanto que tem muitos jogos na sequência um do outro. Isso também influencia. Pode falar. Professor, não, voltando ali, esses riscos intrínsecos que Certo. ele diz, é a questão assim dele ter alguma debilidade, alguma deficiência ou alguma Exatamente. tendência para alguma Exatamente. coisa. Porque às vezes a pessoa pisa e cai mais de um lado, é mais ou menos isso? São os desequilíbrios O musculares desequilíbrio, né? Que ele não Exatamente. tem o controle. podem Certo. levar a isso. Tá Pode certo. ser uma fraqueza, né, professor? Uma diminuição, né? Uma fraqueza, exatamente. Até na própria articulação, né? Eu acho assim, às vezes a pessoa... Pode ter instabilidade articular também, instabilidade. Estabilidade, exato. Porque aí pisou, aí tem gente que normal, você está Pode correndo, ser. aí ele pisa de banda, pisa caído. Tu tá falando das entorses de tornozelo, ou de joelho, ou de alguma coisa assim, né? As entorses. É isso, né? Isso, exatamente. Certo? E aí, em comparação com outros esportes, como voleibol, handebol e basquete, o futebol tem as taxas mais elevadas de lesões, maiores taxas do que voleibol e handebol. Voleibol é mais difícil porque não tem tanto contato. Na verdade, as lesões de voleibol é mais pelo movimento, ou se o atleta cai e pisa em falso, coisas do tipo. Agora, handebol e basquete também tem contato. Mas o futebol, por ser uma atividade de muito esforço, também se apresentam taxas mais elevadas, sendo de 68% a 88% delas nos membros inferiores. Por isso que um dos protocolos que eles implementaram foi o FIFA 11, que eu mostrei para vocês na outra aula. A presença de alguns fatores internos se relacionam com a execução do gesto esportivo. Então, uma coisa que o fisioterapeuta esportivo tem que fazer muito é a análise do gesto esportivo do atleta, verificar se tem alguma fraqueza muscular, que pode influenciar a capacidade dele. Lesões de não contato podem acontecer também, por exemplo, pode acontecer lesões durante a corrida, durante os sprints, durante o salto, durante algum arremesso, e aí pode ser no membro superior também, certo? E a predominância dessas lesões de não contato reforça a importância da implementação de programas de avaliação que facilitem a prevenção do seu surgimento. Como são lesões? Porque, assim, uma lesão de contato é muito difícil você prever quando o contato vai acontecer. Consegue entender? Imagina um atleta correndo e o outro vem na direção dele. Não tem como eu prever quando eles vão chocar um no outro, quando eles vão bater. Agora, uma lesão de não contato, seja uma lesão muscular, articular ou do esforço, a gente consegue fazer programas preventivos, ou deveria fazer, e avaliações pensando nisso ao longo da temporada. 25% das lesões de não contato ocorrem na coxa. A coxa é um segmento que sofre muito. No caso de lesões discotibiais, principalmente. Quadríceps também sofre com lesões devido à contração intensa e veloz. Ocorrem essas lesões geralmente durante corridas e saltos, onde há a mudança brusca na ação excêntrica para concêntrica desses músculos durante os gestos. O futebol, que é o exemplo que eu estou dizendo mais, porque é uma que tem muita lesão, os atletas constantemente mudam de direção, correm na direção em frente, depois muda para o lado, muda para o outro, volta, vai marcar, você acompanha o jogo. E dependendo do país, por exemplo, se você assiste um jogo no Brasil, o ritmo de jogo é uma forma. Se assiste um jogo na Europa, na Inglaterra principalmente, que é muito rápido o jogo, já se é de outra forma, a velocidade é muito maior. Inclusive, existe um período de adaptação quando os atletas brasileiros saem daqui e vão para a Europa para eles se adaptarem ao novo ritmo de jogo. Acontece muito isso. Aí existe também um paradoxo a gente pensar entre prevenção de lesões e o treinamento. Então, se a equipe de treinamento, né, preparação física, não fizer um trabalho integrado com a fisioterapia, a chance de lesionar é grande, porque eles não vão estar respeitando as cargas internas do atleta, associadas às externas, a questão idade, o peso, capacidade física prévia, histórico de lesão, e se ele intensifica demais isso, vai aparecer lesão, ok? O volume desse treinamento é que tem que nortear esse esforço e a possibilidade de desencadear uma lesão no indivíduo. Para minimizar o risco de lesão, deve-se limitar o aumento semanal de carga de treinamento a 10%. Então, por exemplo, o atleta está treinando uma carga X e a preparação física junto com a físio acha que essa carga pode ser aumentada. Quanto que a gente tem que aumentar, pessoal? Aí já está o bisuzinho aí para vocês.
a carga semanal tem que ser aumentada 10% só por semana dessa carga, até chegar num limite que também não se aumenta, só vai dar uma reduzida porque o atleta vai para a competição. Períodos pré-competição, você não bota a carga lá para cima, porque o risco de lesão é grande. Ô, Imagina professor, você... Oi. Pode falar. as lesões, assim, eu não entendo muito não, mas pelo que eu vejo, assim, né? As lesões do jogador de futebol é mais nas pernas, né? Coxa, perna, assim, é difícil. Exatamente o que eu tô falando para você agora, nos membros inferiores, principalmente na coxa, nos isquiotibiais. Eu nem tinha visto, certo. Não, Onde... se você for ler o material, você vai ver. Sim. É tudo que está escrito lá. Certo. E aí eu tenho os graus, né, em relação à lesão. Quando eu tenho uma lesão muscular, ela pode ser de grau 1, 2, 3 ou 4. Ok? Grau 1, 2, 3 ou 4. Grau 1, eu vou ter algumas classificações. Classificação de... Já se existia classificações desde 62. Vou focar para vocês na última. Oi, pode falar, Lúcio. Veja, o senhor sabe que Neymar, na Copa passada, né? Ficou com aquela fama de cai-cai, né? Isso? No caso, isso pode ser uma questão de falta de condicionamento, assim, físico. E se tem a ver com o fisioterapeuta ou não? Depende de sim ou... A tua pergunta é sim e não. Tipo assim, Neymar, quando ele... vou tentar te explicar. Neymar, quando ele jogava no Brasil, ele tinha uma capacidade física X e um físico, em termos de massa muscular, X. Quando ele vai para a Europa, Barcelona, por exemplo, antes de ir para o Paris Saint-Germain, é feito todo um trabalho e, inclusive, Neymar, embora não pareça, ele incorporou mais do que se você vê ele no início. No início do Santos, ele é muito mais magrinho do que ele é agora. E aí, o que eu quero dizer com isso? A depender de como foi feito esse tratamento, esse trabalho, pode ser sim que esses desequilíbrios tenham acontecido e ele tenha tido essas lesões. Mas, por exemplo, uma coisa que atrapalhou ele numa das Copas foi a fratura no pé. Lembra uma fratura que ele teve no pé, no quinto meta? E aí teve todo um tempo de recuperação, fisioterapia, cirurgia, etc. E ele não chegou na Copa 100%, porque não deu tempo, pelo prazo da cirurgia, dele fazer todo o treino físico de novo, condicionamento até chegar. Certo? Certo. Entendi. E aí eu vou me deter a classificação de 2007 aqui, que é a mais atual dessa lista, mas grau 1, o que é que acontece? Eu tenho um edema intenso, ou sem hemorragia. Grau 2, eu vou ter retração parcial das fibras musculares. Grau 3, ruptura muscular, né, total. Rasgo completo, sem retração. Como se fosse o seguinte, grau 1, eu vou ter um estiramento. Grau 2, ruptura parcial. Grau 3, ruptura total. Certo? E antigamente se pensava num grau 4, que seria uma lesão do músculo e da face da unidade musculotenina. Mas hoje em dia se fecha em 3 graus, 1, 2 e 3. Grau 1, eu tenho apenas um estiramento no músculo, então aquele atleta vai dar um pique, uma corrida muito rápida e sente uma fisgada. Pode ser grau 1. Grau 2 é quando eu já tenho rupturas parciais das fibras. E grau 3 é quando rompe total. Aí rompeu total, precisa de processo cirúrgico, né? Certo? Ô, professor, pode perguntar. Um jogador que tem o grau 3, por exemplo, certo. Ele tem condições de voltar a jogar do mesmo jeito depois que... Não. Assim, não. Naquele momento não, mas depois de feito uma possivelmente cirurgia, reabilitação, fisioterapia, dá para voltar a jogar. Não sei se ele vai ter a mesma performance, mas que dá. Eu acho que ele vai correr com medo. No início sim, Vera. No início sim, mas depois ele ganha confiança de novo. No início talvez ele tenha cinesiofobia, medo de fazer o movimento, mas a partir dos momentos que ele vai tendo experiência novamente, ele esquece e volta. Lembra mais uma vez, atleta de alto nível não busca saúde, busca performance. Certo? E se tiver na Copa, vai ganhar um dinheirão, ele nem se esquece até da perna que está doendo. O pensamento é esse, depois corrige de fato. Nesse momento é deixar ele em condições de jogar.
certo? Aí existe uma classificação de 2013, um consenso de Monique sobre as lesões agudas musculares, que eles veem o seguinte, que um distúrbio muscular funcional pode vir através de uma lesão indireta ou direta e que pode gerar um dano na estrutura. E aí esse distúrbio pode estar relacionado com excesso de esforço, pode ser uma lesão neuromuscular e pode ser parcial ou total, vindo através de uma contusão ou uma laceração do músculo. Ok? Certo. Essa lesão também pode ser induzida por fadiga, pode estar relacionado a disfunções da coluna vertebral, e aí a alteração da inervação pode ser um fator. Pode ser parcial e mínima, pode ser moderada, e uma completa em que tem uma avulsão do tendão, e aí não tem jeito de ser cirúrgico. A gente já citou isso, né? Oi? Alguma dúvida? Não, professor. Sei que alguém tenha perguntado alguma coisa. E aí eu preciso pensar nisso, né? Essa palavra-chave, prevenção. A gente tenta pensar nisso, nem sempre é fácil. A prevenção de lesão otimiza o desempenho dos atletas. Ela é baseada em uma desordem específica ou no controle geral dos fatores de risco. Então, assim, para cada esporte, se vocês forem pesquisar os artigos ou quando eu estiver falando nas aulas aqui, cada esporte vai ter algum fator de risco específico. O que é que o fisioterapeuta tem que fazer? Tem que entender esses fatores de risco e tentar minimizá-los. Ok? O maior desafio na prevenção de lesões é traduzir os resultados obtidos nos estudos para condições reais, em ambientes menos controlados. Dá um exemplo no futebol. A gente viu aí que no futebol o campo pode ser um fator que pode causar lesão. Então, se o campo pode causar, a chuteira pode causar algum tipo de lesão. Materiais de proteção, se a pessoa está de caneleira, se está só de meião ou não, se o outro trombar, pode gerar uma fratura na perna. E os fatores físicos de condicionamento, de equilíbrio muscular e tudo mais. O que é que o físio tem que fazer nesse ambiente? Tentar controlar esses fatores. Não é fácil, mas a gente tem que tentar controlar. Se entra agora no processo de reabilitação, o que é que tem que considerar aí? A fisiopatologia da lesão, como que ocorre essa lesão, o que é que acontece, como é que está a aptidão funcional do atleta, para a gente poder prever ou não a ideia de tempo de retorno ao esporte. Ele só vai ter condição de voltar depois que essa patologia cessar completamente. Por quê? Se a gente queima etapas e traz logo esse atleta para a atividade antes do tempo devido, ele vai ter uma lesão novamente, vai abrir esse músculo mais uma vez, certo? E aí as lesões discotibiais, que a gente citou já, né, muito dela, são as lesões mais comuns, e aí podem trazer consequências, como o afastamento temporário do esporte. Isso vai gerar um custo financeiro referente ao tratamento, a depender se esse tratamento demore muito. Pode também ter o risco de recorrência, uma vez que lesões prévias são um fator de risco. Recuperação incompleta no momento do retorno ao esporte, se for feita uma reabilitação equivocada. Isso também pode gerar adaptações estruturais inadequadas no local lesionado. E aí o atleta chega para nós assim, né? Ou você visualiza isso no jogo. Geralmente, eu numa corrida, o atleta vai cair lá, né? Sentindo essa dor, esse estirão, né? Geralmente em movimentos de muita velocidade. O tendão pode avulsionar, pode sair assim, ó. Chega a dar uma pena, né, Vera? Vem esse cara aqui, ó. Não é? Aqui, agora, eles têm mais na coxa, né, professor? Atrás, né? Exatamente. Geralmente isso posterior. É porque eles correm muito, aí estica muito a perna, né? Eu acho que... Exatamente. Tem sentido nisso aí. E aí eu preciso avaliar esse progresso da reabilitação. Como é que eu sei que esse paciente está evoluindo ou não? Eu tenho alguns testes. Isso é legal para comentar com vocês. Da parte científica, né? Testes que a gente pode utilizar para avaliar a capacidade desse meu atleta e poder prevenir lesões a partir disso. Testes que são utilizados. Teste de desempenho. Então, ver se esse atleta é capaz de realizar sprints, ou seja, corridas rápidas, e movimentos do esporte sem dor. Inclusive, pode ser utilizado isso como critério para a alta do atleta, se ele conseguir fazer ele retornar. Um teste de avaliação de flexibilidade dos isquiotibiais.
o uso do dinamômetro isocinético, vocês vão ver o que é isso, o equipamento isocinético, não sei se alguém já viu, e esse outro teste aqui, H de Haskell. O que seria o teste de desempenho? Avaliar o atleta justamente em capacidade máxima, no pique, no sprint, se ele vai sentir alguma coisa. Se ele já não sente mais nisso, então não é assim, né? Eu estou reabilitando meu atleta, estou tratando esse processo de lesão. Assim que ele ficou bom, eu não já vou pegar ele logo de cara e já pedir para ele fazer um pique máximo, assim. Mas o ponto alto do tratamento é quando ele chegar a conseguir fazer isso sem sentir nada, sem sentir desconforto. Tem uns treinamentos. Exato. Tem uns treinamentos que eles correm bem ligeiro assim, com um passo bem curto, né? Exatamente. Aí, como que eu posso simular algumas coisas? Vou botar alguns vídeos para vocês verem. Por exemplo, aqui, ó. Veja o trabalho. Isso aqui é uma pentatleta, Yane Marques, daqui de Pernambuco. Veja o trabalho que ela está fazendo. Ó. Olha a velocidade agora. E aí, Vera, se garante? Tô vendo. Acho que eu vou fazer aqui em casa, eu vou comprar um elástico desse, amarrar no pé da cama. Já que eu não posso sair fazer exercício. Agora o pé fica no chão, né, professor? Esse aqui é. Ela Veja levanta a fora intensidade o outro. tem esse puxado para ela. Veja esse. Aqui, os testes, vai aparecer aqui agora os testes de pré-temporada numa equipe de futebol, nesse exemplo do Botafogo. Veja, ele vai falar um pouquinho dos testes que pode ser utilizado para avaliar as lesões musculares. Coitados. Tá um pouquinho. Ô, Clara, vê a fatura de Lutinete Noni. Como é? Não entendi. Não, professor, não falei com o senhor, não, desculpe. Ah, foi outra coisa aí mesmo. Eu pensei que tinha sido aqui. Tudo bem. Hum. É, só tô explicando. E esse aqui é o dinamômetro isocinético, só para vocês terem uma ideia. Esse equipamento aqui, que o atleta faz uma baita força. Vê a força que o atleta faz. Isso é um goleiro. Para ver a força muscular, professor.
Isso. Se tem algum tipo de desequilíbrio muscular. Um equipamento é excelente para isso. Enquanto ele faz esse esforço, isso gera uns gráficos no computador que mostra a capacidade do atleta. Uhum. Isso aí é um peso, é como se ele estivesse levantando o peso. Só que esse peso, por exemplo, lembra que a gente tem os exercícios isométricos, tudo bem? Certo. Isotônicos e também temos isocinéticos. O que é que muda do isotônico para o isocinético? O isotônico, quando você faz uma cadeia extensora ou flexora, a força inicial não é a mesma do final. Por exemplo, você vai fazer uma extensora sentado, lembra da academia? Certo. Quando você empurra no início, você faz muita força, mas depois a força vai reduzindo até chegar em cima. Esse equipamento que ele muda é que a força é constante, do início até o final. Ah, sim. Certo? E ele ainda segura a outra perna para não ajudar, né? Exatamente. Compensar, não compensar. E a gente é o profissional que está aqui, só estimulando. Bora, 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 bora. Aqui já é uma avaliação funcional, o FMS. Depois eu comento do FMS para vocês. Aí veja que ele... Esse exercício é força ou é equilíbrio? Esse que ele fica de lado assim. Não é as Não, eu duas digo coisas. as duas coisas, né? Ele se apoia numa mão. Esse aí é o que eu tô falando. Ele... Pessoal, Oi, professor. vocês conseguem me ouvir? Tô, sim. Agora tá tudo. Não, voltou a imagem. Parou, certo? Aqui já Uhum. é outro trabalho. Veja que eu mostrei clubes diferentes. Aqui é o Corinthians agora. Só para você ver os trabalhos. Uhum. Veja que tudo é monitorado ali, tá vendo no computador? Cinético novo.
A gente pensa assim que a vida do atleta é fácil, né? Mas não sabe o quanto que ele sofre, né? Mas eles ganham bem. Ah, isso é. Mas é porque também, enquanto as pessoas eles enricam também. Pensa no Eu, empresário dos caras desses. Pensa no clube mesmo. É muito não, dinheiro. eu estou brincando com você. É muito trabalho mesmo. Eu acho que Não, eu digo assim, enquanto esse atleta ganha muito bem, beleza, mas quem está acima dele está ganhando 10 vezes mais. Pode ter e nem certeza. todos ganham, né? Esses timezinhos, só nos times melhores mesmo que tem campeonato. Observa os times do interior daqui, por exemplo, os times do interior daqui, Afogado da Engazeira, Petrolina, todos os atletas foram demitidos nesse período agora, porque não está tendo campeonato, mandou todo mundo embora. Foi. Misericórdia. É, exatamente. Vai E o terminar o Santa, o esporte. Santa Esporte Náutico, tipo, talvez não mandaram embora, mas vão reduzir o salário dos atletas. Estão reduzindo o salário dos atletas. O que quer dizer que muita gente aí vai passar necessidade, já deve estar. Quem é E os atleta times muito bom, famoso, que ganha muito dinheiro, não vai sentir o peso. Mas quem não é, imagina o time Afogado da Engazeira, jogou contra o Atlético Mineiro aqui em Afogados e ganhou, classificou. Mas os caras agora sem trabalho, como é que faz? E às vezes o cara ganha R$ 1.000, 5.000 no máximo, e olha lá. Como é que se mantém? Você entende? É diferente de uma estrutura dessa. Se eu trabalho numa estrutura dessa, os atletas aqui ganham 30 mil, 50, 80 mil, 200 mil, 100, 500. É outro nível, né? Por a mês, isso eu tô gente falando. hoje, eu e meu marido, Ah, porque estava falando que os times estão querendo voltar, né? Aí eu sim, falei que achava que lá no Rio Grande do não Sul. deveria voltar. Sim, sim. Uhum. Lá no Aí Rio meu Grande do Sul marido já voltaram. Lá sim. no Rio Grande do Sul voltaram, agora voltaram assim. Porque no Rio Grande do Sul teve poucos casos, assim, comparado a outros estados. Tipo, teve 87 mortes só até agora. Aqui já tá indo para Uhum. os 800, né? Ou por aí. E aí lá por ter É, pouco, eles voltaram, só que no regime, tipo assim, cada atleta treina, mas treina separado um do outro. Eles fizeram uns esquemas assim, com máscara, não sei o que, tudo isolado. Mas voltaram a treinar. Uhum. Eu No vi Grêmio. uma reportagem aqui dizendo que eles estavam pensando em voltar, mas o pessoal não vai assistir no campo, vai assistir em casa. Eles Mas jogarem. eu acho que ainda vai demorar nos diversos estados aí. O Rio Grande do Sul tá sendo uma curva diferente dos outros. uhum. Disse E esse E a que o negócio, realidade Flamengo. eu nos outros acho que isso estados está vai com muito demorar caso ainda. tanto. Uhum. São Paulo, Rio tem muito caso, Recife tem muito caso, ainda vai demorar, eu acho. Você vai. Tem uns estados que tem pouco caso, viu, professor? É Que verdade. eu vi uma reportagem aí, aqueles que não são do. Que tem menos jeito, que tem mais gente, que eles. É São Paulo, Rio de Janeiro, mas tem alguns Verdade. lugares que tem pouquíssimo. Aí só para a gente fechar aqui, né, nossa sequência. Hoje aqui é trabalho pensando nas demandas que o atleta tem no dia a dia. Tá? Uhum. Veja o goleiro, é diferente. Trabalho com salto lá, esses movimentos aqui. Aqui é o salto, tá? Como o cara faz isso. Treino em terreno de areia. Então, veja, no centro de treinamento eles têm tudo isso de estrutura. Então, quando eu tenho, né, estrutura favorável, isso é interessante. Ô, professor, só uma perguntinha. Ah, O goleiro, ele não corre tanto como o jogador, né? não corre Eles tanto, têm o mas ele mesmo tem que ter um bom treinamento. salto, ele tem que ter uma envergadura boa, então tem características específicas para o goleiro. Eu quero dizer assim, para cada posicionamento no campo, existe uma demanda específica, existe uma característica específica. Vou dar um exemplo. Certo. Geralmente, os atacantes são mais baixinhos do que os defensores. Nem sempre, também tem atacantes altos. Só que o atacante alto geralmente não é mais veloz, o mais baixinho é mais veloz. Então, assim, a depender do posicionamento no campo, eu vou ter características diferentes. O que é que você espera de um defensor, geralmente, de futebol?
que o cara seja mais alto do que os outros, mais forte do que os outros. Mas eu vou Certo. ter defensores que não seguem esse padrão? Vou. Vou dar um exemplo clássico na nossa seleção brasileira recente. Thiago Silva, zagueiro, capitão de Copa e tudo mais. Thiago Silva não é o cara mais forte nem o mais alto. Agora, o que é que ele compensa? Ele compensa com velocidade, ele compensa com um bom tempo de bola, porque ele antecipa o outro atleta. Então, assim, tem atletas que eles sobrepõem as características daquela posição. Também tem isso. Outra coisa que a gente precisa analisar no nosso atleta, já que estamos falando de isquiotibiais, o padrão de flexibilidade dos isquiotibiais, se ele tem encurtamento e quanto é esse encurtamento. E aí podemos medir com goniômetro, algum aplicativo, software de computador. Usar o dinamômetro isocinético, que era aquele que a gente viu, né? Que os atletas estavam usando. Aqui um vídeo mostrando ele. Só aumentar um pouquinho. Olha a caretinha que o amigo faz. O esforço físico para poder levantar. Certo? Deixa eu adiantar essa por da hora. Olha o que ele faz. Falou? É bem pesado isso aqui. Cortou Certo? aí um pouquinho. Caiu? Esse Cortou, teste... Fê? Não, Deixa eu repetir. nesse teste é para quê? Não, porque cortou um pouquinho, mas eu estou entendendo. Pode continuar. É para avaliar a força muscular do atleta de uma perna em relação à outra e ver os desequilíbrios. Que quando ele faz Certo. essa força levantando a perna, o gráfico mostra um dado ali de força. E aí você consegue ter uma noção se tem algum desequilíbrio de um membro em relação ao outro. Ô, Certo? professor, acho que dá, né, diferença, né? Ou não? Geralmente dá, mas assim, existem valores que são assim consideráveis bons, normais, né? E existe desequilíbrios mesmo, sabe? Aquela diferença gritante de uma perna para outra. Sim. Entende? Aí a gente precisa analisar isso. Por quê? Porque se eu tenho uma diferença gritante de força de uma perna para outra, esse atleta pode machucar, porque ele não está equilibrado, entende? Uhum. Outro teste é esse aqui, ó, Haskell H-test, que é muito parecido com esse teste aqui de ver encurtamento, só que aqui eu parto ó, de uma flexão de joelho e vou estendendo até o máximo. Esse H-test aqui, Haskell H-test, com a perna estendida. E eu vejo quanto é que dá essa angulação, ver que a perna do cara tá toda enfaixada aqui, ó. Certo? Tudo bem até agora? E Tranquilo. visto isso, deixa eu só ver aqui uma coisinha. Falta bem pouquinho para terminar. Dá para aguentar só mais um pouquinho, que a gente já termina isso. Esse aqui. Então, feito tudo isso, eu tenho exercícios específicos que eu preciso fazer para esse atleta. Eu preciso pensar nisso. Exercícios para reabilitação de lesões dos isquios, que envolvem alongamento. Aí, em inglês, eles chamam os exercícios de extender, driver e glider. Certo? Aí, aqui descreve o exercício. E aí, eu vou ter, por exemplo, né, os exercícios. Extender é o A, é esse aqui, ó. Driver é o B, é esse aqui. Aqui o paciente vai ficar com essa perna fletida, ele vai estender, fletir, estender, fletir. E o glider é o C aqui, ó. Não sei se dá para você ver que numa das pernas dele tem uma partezinha azul. Ele vai deslizar isso, ele vai e volta deslizando aqui. O primeiro estenda, ele vai partir da perna flexionada, vai estender e volta, estende e volta, ok? Deu para entender? Aqui a perna está fletida, ela vai esticar e voltar com 3 posições diferentes. Vocês conseguem entender? Ele fica com uma apoiada e estende só a outra, né? Vai e volta com a outra, né? É, isso. No caso, nas 3, né? Essa aqui vai estar fletida aqui, ele vai esticar e voltar. Aqui essa daqui vai esticar e voltar. E aqui essa perna que vai esticar e voltar aqui. Ok? Certo. Pessoal, Lúcio também ouviu? Ele está Ouvi, segurando. professor. Ah, beleza. Mas tá Tem segurando. um ferrinho aqui que ele está segurando. Coloquei mudo que tinha Tem uma mão de barrinha aqui cachorro que lá. Entendi.
E aí, o que é super falado em relação a protocolos de tratamento para lesão muscular é o uso dos exercícios excêntricos, excêntrico-dísticos. As contrações excêntricas explosivas são os mecanismos de trauma de maior lesões isquiotibiais, geralmente quando ele está em excentricidade. Portanto, os exercícios excêntricos devem ser inseridos com cautela e respeitar a fase clínica do paciente. Recomenda-se que atletas com histórico de lesão prévia participem de um protocolo baseado em exercício excêntrico, e um deles é o nórdico, que a gente citou lá no início. Então, assim, como que eu posso prevenir lesão de atletas discotibiais? Uma das coisas é repetir, fazer algumas séries do nórdico. Em dados científicos, isso aqui pode prevenir 51% das lesões musculares em isquiotibiais, por exemplo. Então, eu posso fazer o nórdico. Aqui é só uma adaptação, né, sem o terapeuta, porque o ideal é ter alguém aqui para segurar. Se eu não conseguir, eu posso tentar adaptar, né, como estão aqui nas figuras. Certo? Certo. Aí eu tenho que ver, por exemplo, posso montar um protocolo de programa semanal para esse nórdico, que pode ir desde 1 semana a 10 semanas, em uma frequência de 2 vezes ao dia ou 2 treinamentos, e as séries podem variar. Posso iniciar com 2 séries de 6 repetições, depois passar para 3 séries na semana seguinte de 6 repetições, ou seja, ir progredindo. Lembra daquela ideia de progredir 10% de carga semanalmente? Então veja aqui, ó, quando eu parto para a terceira semana, eu vou fazer 4 séries de 8, depois na quinta e oitava semana, 5 séries de 8 a 10, e depois eu reduzo, ó, nona semana, fazer 6 repetições de 6 séries de 6 repetições, na 10ª semana, 5 de 5. Então, tipo assim, eu pego o meu atleta numa carga menor, eu vou aumentando as repetições, cheguei no pico, eu reduzo de novo. Não continuo aumentando mais. Ok? Ok. Isso é um protocolo que você pode seguir, é uma sugestão. Não quer dizer que tem que ser assim, mas é uma sugestão que os estudos, esse aqui é um estudo de 2017 e trouxe para a gente. Começar com 6 repetições, evoluir para 8, para 10, depois baixar para 6 de novo, para 5, e a quantidade de séries, não é uma vez só. Começa com 2 séries, depois vou para 3, 4, 5, 6 e volto para 5. E em termos de atuação fisioterapêutica, se esse atleta agora lesionou de fato, a gente não está pensando em trabalho preventivo. A gente vai recuperar o atleta. O que é que eu tenho que fazer? Uma coisa é o protocolo Price. Se vocês já ouviram em Traumato sobre o protocolo Price. Sim. É de compressão, né, elevação, gelo, que agora já não chama nem Price mais, chama de Policy. Acho que vai ter alguma parte aqui dizendo isso, Police ou Policy. Mudou o Posso nome. dizer equipamento. Mudou o nome porque, além da compressão, eles acrescentaram um detalhe, se eu não me engano, relacionado à compressão, algo assim. Mudou assim, funciona da mesma forma, eles só mudaram a nomenclatura. Ultrassom de baixa intensidade, ultrassom, né, como eletroterapia, laser, e trabalhar o retorno ao esporte, trabalhar o gesto motor do atleta. Existe um consenso proposto por alguns autores que eles falam que existem critérios para esse retorno ao esporte e são agrupados em grandes domínios, 5 grandes domínios. Desempenho funcional, então a capacidade desse atleta de fazer os sprints máximos sem dor, recuperação da força, flexibilidade, melhora da flexibilidade, melhora da dor, ausência de dor, confiança no atleta. Quando ele alcança isso aqui, ele pode retornar ao esporte. Certo? E outra coisa que eles... Pode falar. Uma perguntinha. Fica à vontade. Porque tem o entorse. Qual é a diferença de entorse e estiramento? Não tem um tal de um estiramento, né? A entorse é na articulação. Quando ela faz um movimento exacerbado além do normal. E o estiramento é nos músculos. Vou ter um estresse no músculo. Pensei que era a mesma coisa. Não. Outros autores também, que aí vai ficar, né, quando eu mandar para vocês lerem, eles falam assim, que
eles fizeram um estudo com 90 atletas e que viram lesões de isquiotibial grau 1 e 2, que viram o prognóstico e o tempo de reabilitação. Dependia da avaliação inicial, algum exame de imagem para confirmar que está tudo bem, de novo, e uma avaliação 7 dias após o início da reabilitação, com base na evolução do paciente. E o que é que eles viram também? Eles chegaram às seguintes conclusões. Uma avaliação apenas inicial ou exame de imagem por si só não tem utilidade clínica para predizer o retorno do atleta, para dizer assim, pode voltar. Porque eu não testei ele correndo e movimentando para dizer isso. A combinação da avaliação inicial e de 7 dias após foi considerada relevante para predizer e acompanhar o tempo de regresso do atleta. Entre as variáveis analisadas, como importantes para acompanhar a evolução e retorno do atleta, destaca-se a variação de força avaliada no exame inicial e 7 dias após, se ele melhorou a força, os dados daquele isocinético, quando houver a perna não lesionada avaliada, a ser usados como linha de base para a perna lesionada, ou seja, se a perna lesionada se equipara aos valores de força à perna não lesionada, máxima dor relatada no momento da lesão, se agora já não tem mais dor, avaliação da força no exame inicial, presença de dor na realização de uma ponte lateral na avaliação após 7 dias, se acontecer isso, ele não está liberado para voltar, força da perna lesionada, documentada em relação à perna contralateral e que esteja equiparado agora, certo? Certo. Ou seja, de maneira geral, o que é que o atleta tem que fazer para o retorno ao esporte? Capacidade de atingir sprints máximos, restabelecimento da amplitude de movimento bilateralmente e confiança do atleta no regresso às atividades. Ele também está confiante. Eu estava vendo uns dias desses atrás uma palestra do Bruno Maziotti. Bruno Maziotti é o fisioterapeuta do PSG, que tudo cuida do Neymar, essa galera toda. E ele estava falando exatamente disso, dos sprints máximos, dessa recuperação muscular. Ele disse que o atleta, fisicamente, um atleta específico, eles estavam num campeonato importante, que é a Champions League, que é um campeonato europeu muito importante, e tinha um atleta que estava lesionado, ele estava fazendo um teste para esse atleta jogar. E naquele momento ele preferiu não colocar o atleta. Por que ele preferiu não colocar? Porque o atleta não estava com confiança no retorno à atividade. Ele conseguia fazer os sprints, ele tinha amplitude de movimento, mas o terceiro ponto aqui ele não estava confiante. O fisioterapeuta não liberou ele para voltar. Só para você ter ideia. Certo? Aí, Lúcio que perguntou. Agora, ó, o protocolo se chama, o protocolo que era Price, se torna Policy, porque nesse protocolo você quer avaliar amplitude de movimento, depois força, dor, flexibilidade e o padrão de movimento. Houve uma pequena mudança no nome. Na próxima aula eu explico para vocês com mais calma. Certo? Então tem que avaliar no atleta se melhorou a amplitude de movimento, como é que está a força dele, dor, flexibilidade. E aí, o que é que eu posso utilizar em termos de tratamento? Mobilizações passivas, simples, exercício de força sem carga externa primeiro, depois exercícios concêntricos, depois exercício excêntrico. Para dor, recursos analgésicos, efeito da mobilização no limiar de dor, alongamentos dinâmicos, fracionamento do gesto, ele começar a repetir o gesto do esporte, gestos complexos com carga máxima no final das contas, e assim ele vai progressivamente evoluindo. Então o exercício e a repetição do gesto lesivo ele vai ter que fazer, só que com exposição gradual. Não sei se vocês me entendem quando eu falo com exposição gradual, ou seja, sei lá, ele tem que voltar a fazer aquele sprint, aquela corrida. Ele não vai voltar no primeiro dia, mas no final do tratamento ele tem que estar fazendo isso sem dor. Ok? Certo. Aí, ó, o protocolo Price, eles faziam proteção, repouso, gelo e compressão e elevação. O Policy, o que é que muda? Vai ter proteção, vou ter gelo, compressão e elevação, mas não tem repouso, e sim carga ótima. O que é que muda? Antigamente se pensava assim, esse atleta tem que repousar, parar de fazer atividade. Hoje em dia se pensa assim, esse atleta não pode parar, ele só vai reduzir a carga. Dá para entender a diferença? Mesmo no início da lesão? Hã? Mesmo no início da lesão? Assim, sim, tipo, talvez vai repousar 1, 2 dias, 3 dias, mas depois ele já volta a fazer uma carga muito baixa. Dá para entender? Professor, no caso é só para atleta ou o praticante geral, de atividade assim? física, o
praticante de atividade física, aquele que não busca um desempenho muito grande, você vai avaliar. Mas também ele não pode ficar 100% parado. É o que eu estou dizendo assim, Lúcio, por exemplo. Nos primeiros dias ele está no processo inflamatório e tudo mais, mas passados esses dias, já se deve fazer algumas mobilizações com ele. Exercício ativo com ele já. Não com carga, não com peso, mas exercício de mobilidade sim. E não ficar repouso total, entendeu? Ou seja, a competitividade e a capacidade física dos atletas aumentaram bastante nos últimos anos, com os avanços da ciência do treinamento, e as lesões também têm aumentado, mesmo assim. Os fisioterapeutas dispõem de recursos nessa fase, então pode usar o Poly-Surprise, o laser, ultrassom, a parte de terapias manuais, exercícios isométricos, concêntricos ou excêntricos, e avaliar no atleta o desempenho funcional, força, flexibilidade, presença de dor e, tão importante quanto também, confiança do atleta, se ele se sente apto a retornar. Como que você vai fazer ele se sentir apto a retornar? Fazer ele gradualmente e repetindo o gesto esportivo. E ele vai se sentir confiante em achar que não vai machucar de novo. Ok? Aí aqui eu queria só passar essa última coisinha aqui. É um videozinho para motivar vocês. Vou abrir a telinha aqui. Um atleta se machucou. Dá para ver? Dá, tô vendo. E tudo para um pouquinho do que é fisioterapia. Pensando com vocês. Que machucão foi esse, professor? Foi briga, foi? Como é que era? Que machucão? Soltou o braço, foi? Ele tá com o braço... Não, foi membro inferior, a perna. Ele teve uma lesão séria na perna. Aí ele vai fazer hidro e outros tratamentos. Só observa o vídeo todo. Coitado. Vocês entenderam o final do vídeo? Entendi que ele ficou bom. Ele ficou bom e o atleta no final, tipo, quando ele tá entrando em campo, ele liga pro fisioterapeuta para ouvir o som do estádio, vê? Agora. Ah, é porque tava sem som. Ou seja, não tem coisa melhor para o atleta do que o retorno à atividade que ele gostaria de fazer. E para o fisioterapeuta do esporte, é gratificante poder fazer isso para o atleta, entende? Exato. Ou seja, acreditar é a força que nos permite subir os maiores degraus na escada da vida. Então, acredita no que você está fazendo. E era isso que eu ia terminar naquela aula, mas como o horário nosso é mais reduzido, a gente vai completando, né? Hoje que deu para terminar. Ô, professor, o senhor vai enviar, né, esse material? Pode mandar agora mesmo. Olha, e assim, porque para a semana vai começar as provas, né, já do AV1, mas o só vai disciplina fazer desportiva, né? Acho que eu falei isso na outra aula, aí eu repito. Essa disciplina desportiva a gente não vai ter AV1 agora, não. Certo. Porque, como começou depois, essa vai ter uma atividade lá na frente que eu vou passar para vocês como uma nota única. Certo. Certo? Aí não se preocupe em estudar assim. Você vai estudar porque tem que estudar, mas não para essa semana fazer. Vai ser baseado nisso aqui, né? E no que o senhor deu, né? Exatamente. Mas eu digo assim, eu vou fazer atividade com vocês ainda depois. Certo.
porque essa disciplina ela tem uma nota final, não tem necessariamente uma AV1 e AV2. Aí quando for lá para o período da AV2, aí eu faço uma atividade geral. Certo. Certo? Que aí dá tempo de vocês estudarem os assuntos, tudo, ok? É bom porque Ok. a gente faz os outros e depois faz o seu, porque a gente para semana vai ter prova, mesmo que fazer em casa, mas Aham, é trabalho. certo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida do que a gente viu? Eu vou mandar agora os materiais para vocês. É melhor o senhor voltar a jogar, professor, ser atleta. Eu vou voltar a jogar. Não, mas eu treino CrossFit agora. Não estou jogando bola, mas estou treinando CrossFit. Mas É, é bom, esse esporte é bom. Para eu quem é gosto, eu mais gosto. né? É muito bom Eu para a sou saúde. suspeito para falar disso. Certo? Alguma dúvida em relação à aula, em tipo das lesões e tudo mais? Alguma dúvida? Não, Não, professor, tudo, bem tudo claro. esclarecido, tudo claro. Então, Só beleza. Eu vou falta mandar para vocês agora o conteúdo. se a ler os outros, aí eu só mando esse, que eu estou em casa, vou aproveitar para ler tudo logo. Vou mandar agora mesmo. Certo? Tá, joia? Tá, boa noite, Deus lhe abençoe, tudo de bom. Igualmente.